Dando prosseguimento, né, vamos rever um pouco sobre a classe Scanner, né? A classe Scanner tem vários métodos que são interessantes e bem úteis para a gente. Então, alguns dos principais métodos que a gente tem aí é o NextInt, NextDouble, NextFloat e NextLine, que são os que mais a gente comumente irá utilizar, né? Tem aí algumas diferenças, que a gente tem o Next também, que é uma outra possibilidade, mas eu gostaria de mostrar a documentação dela para vocês. Javadoc Scanner. Então, vamos ver a documentação da classe Scanner. Dentro da documentação oficial do Java sobre a classe Scanner, se você for olhar, ele tem vários exemplos de como que pode fazer. A Scanner não é simplesmente utilizado para ler a partir do teclado, mas tem várias outras funcionalidades, né? E aí vem várias explicações. Aqui você tem várias formas de criar um scanner, e a gente tem aqui algumas funções do scanner, alguns métodos do scanner. Como eu disse, uma das características aí é que, dependendo da IDE, ele fala que você, após criar um recurso, você deve finalizar o recurso. Então, você vai ter que colocar aí o nome do scanner.close, ponto e vírgula, dependendo da IDE que você estiver utilizando. Você tem aí alguns métodos que eu vou focar somente... Ele tem, na verdade, muitos métodos, né, o scanner, mas eu vou focar apenas em alguns que eu acho que são interessantes para a gente. A gente tem aqui um método chamado next. Esse next daqui, ele devolve para a gente uma string. Então, aqui é o que ele devolve o nome do método, né? E aí ele vai retornar uma... Você vai ter a entrada de um texto e ele vai retornar uma string. Então, existe essa possibilidade. Outro que a gente pode utilizar comumente é o NextBoolean, para ler um booleano, NextByte, para ler um byte, NextDouble, NextFloat, NextInt. NextLine também devolve uma string, só que ele é uma ferramenta mais esperta, que ele consegue entender que os espaços não são os limitadores de entrada, né? É simplesmente o enter no final que faz a finalização da entrada de uma string. Você tem lá o next long, o next short, e aí são esses os nexts que a gente tem. E eu gostaria de fazer um exemplo com cada um deles aí, desses principais, para a gente poder ver como é que fica. Então vamos criar um arquivo novo. Salvar. Vou colocar ele já dentro da nossa pastinha, depois eu movo os outros da aula passada para lá. A gente vai ver os nexts. Tá aí. Vamos brincar um pouco aqui com o que a gente pode fazer, né? Para a gente poder começar a nossa brincadeira, para poder iniciar a utilização do scanner, eu preciso importar esse pacote, porque ele não está dentro do pacote comum de utilização. Então, import java.util.scanner. Importei. Ele fica dentro de uma pasta chamada Java. Dentro dessa pasta Java tem uma pasta chamada útil, e dentro dessa pasta útil tem uma classe chamada Scanner. É uma classe porque, olha lá, começa com uma letra maiúscula. E aí a gente vai ter que criar o nosso scanner. Então eu vou criar um scanner para a gente. Então vamos fazer aqui, scanner leia igual a new scanner, e eu vou escanear a entrada do sistema, system.in. Então, eu criei lá meu objeto de leitura leia, e eu vou utilizar ele para fazer a leitura de alguns tipos de variáveis. Então, esse layer aqui, eu vou criar aqui, vamos por ordem, né? Byte, nossa, escrever byte assim dói, hein? Byte Professor, B. posso interromper só um pouquinho? Deve. Só o import tem algum problema? Que ele tem que ser fora da classe aí, da public class? Se Ele for tem dentro que, da erro? se for dentro da erro. O import ele tem que ser antes da declaração da Sempre a primeira classe. coisa é o import.
Exatamente. Beleza. O que você tem que fazer primeiro é o import. O que você poderia fazer também, e aí eu vejo comumente fazerem isso, se você não criar o import, né? Então você não faz o import. Aonde está o scanner? Dentro do Java útil. Esse cara também tem que ser. Se você fizer isso daqui, ele também funciona numa boa, ele compila. Só que eu acho que a linha fica tão grande, né? Fica muito estranho, né? Falar lá Java Util Scanner objeto igual a new Java Util Scanner do system.in. Eu prefiro fazer o import lá em cima e aí eu só chamo scanner aqui embaixo. Beleza, Eu acho mais fácil, né? Mas qualquer uma das formas é possível, não tem enrosco nenhum. Byte, short, int e long. Esses são os tipos inteiros, né? A gente vai fazer também para os tipos flutuantes, float, f, double, d. Aí os dois tipos. Então a gente tem aí 6 variáveis. A gente pode fazer a solicitação de entrada de 6 valores. E aí a gente vai ver como que fica. A gente vai utilizar aí, pede para entrar com todos os valores e a gente imprime todos os valores. É bem essa a ideia. Então agora fazer lá um system.out.print e aí eu vou pedir para o usuário entre com um valor byte. Putz, grila de novo. Agora tá feio. Entre com um valor byte. E eu vou ler essa variável daí. Para que eu possa ler, eu vou utilizar o meu scanner, né? Leia, e eu quero ler um byte. Então eu tenho um next byte. E aí fala assim, na dúvida, eu não sei se existe, se está certo ou se não está certo. Você vai lá na documentação e procura. Olha só, eu realmente tenho um next byte, ele vai ficar lendo o valor de um byte e me devolve um byte como valor lido, né? Então, realmente, eu tenho esse cara. Então, essa aqui é a entrada para o next byte, é a entrada de um byte para o sistema. Vamos fazer aí dos outros, então a gente vai fazer a leitura do byte. Agora eu quero ler um short. Então vamos ler lá um short. E aí a gente vai ler agora um int. E por último a gente vai ler um valor long. A gente fez a leitura dos nossos inteiros. Então, para fazer a leitura de um byte, eu vou utilizar o meu scanner, o nome da minha variável que representa o scanner. No meu caso, eu criei um leia e seguida do método nextByte. Para ler um short, next int para ler o inteiro e next long para ler um valor long. Perfeito. E agora, né? Vamos ver para ler os valores double. Então vamos fazer também aqui para ler o valor double. Entre com um valor float, primeiro um ponto flutuante. Para ler um ponto flutuante, eu tenho next float. A variável que eu declarei foi um f para receber um valor float, e a gente tem um d para receber um valor double. Então, eu tenho um next double. Fiz lá, então, a entrada dos meus inteiros. Então, aqui tá os inteiros, né? Aqui os pontos flutuantes. Flutuantes, os pontos flutuantes. E beleza, a gente já conseguiu ler todas essas variáveis daqui. E ao final, eu gostaria de exibir, né, o valor que foi lido. Então, vamos fazer a exibição dos valores lidos, né?
Então, vamos começar a impressão dos valores lidos. O valor byte e eu vou imprimir aqui o valor em byte. Só para pular algumas linhas, né? Só para ficar mais fácil de ver, dá aí uma quebrinha para ficar mais organizado. O byte, o short. O int, o long, o float e o double. Então, short, int, long, float, double. Beleza. E aí a gente vai ter as nossas impressões, só para que a gente possa entender aí o que está acontecendo, né? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. Compilando. Vamos ver agora o que a gente vai ter de resultado. Rodando, entre com um valor byte. E aí é importante o seguinte, você tem que lembrar que eu estou querendo ler um valor byte. O byte ele vai de menos 128 a mais 127. Então, se, por exemplo, eu colocar 300 e der um Enter, eu vou ter um erro. Por que eu vou ter um erro? Porque dentro da faixa dos valores, né, do byte, ele excede e ele não faz conversão automática. Então, isso aqui, a entrada tem que ser um valor válido dentro do universo dos valores que representam um valor do tipo byte. Então, tá aí a primeira brincadeira, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu posso entrar lá com o valor 100? Posso, um valor byte aceitável. Eu posso entrar com um valor short, sei lá, de 100 mil? 100 mil? E aí você tem a mesma coisa, você está estourando o tamanho dos valores que são permitidos. Você não consegue, né? Então, você tem lá a limitação de 60 e poucos mil, então isso aqui já estourou. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado na hora de entrar com um next alguma coisa daí. Que esse next, sei lá, byte, a gente vai ficar restrito aos bytes. Next int, a gente fica restrito ao tamanho dos inteiros. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado e prestar atenção. Então, estou colocando aqui 10, esse cara pode ser 100, o inteiro pode ser 1000, e um long pode ser, sei lá, 10 mil. Coloquei na ordem. E aí é pedido para entrar com valor float. Perfeito. Aí eu falo para você, entrar com valor float. Alguém poderia falar um valor float para que eu possa digitar aqui? Só porque eu estou sem criatividade nenhuma? 2,48? 2,48. Perfeito. Eu ia falar 171.5, né? Qual que você falou? 171.5. 171.5. E olha lá, a gente tem um erro. E presta atenção no que aconteceu. Quando a gente está fazendo a entrada dos nossos valores, ele segue o padrão que está no teu sistema operacional. No caso, o meu sistema operacional está em português do Brasil. No Brasil, o separador de casinhas decimais é a vírgula, não é o ponto. Se você tiver lá no padrão americano, é ponto, mas se você tiver no padrão brasileiro, é vírgula. Isso daqui, então, essa entrada que a gente fez aqui desse valor double, olha lá, 171 ponto, vai dar erro. Lembre-se, ele está fazendo a entrada de acordo com a nossa região. A região aonde essa máquina daqui está. Ela está configurada para a região do Brasil. Então, é com vírgula a separação de casas decimais. Tome cuidado com isso daí. Então, olha lá a execução. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em caso de trabalhando no projeto de verdade, é importante que o sistema operacional esteja na região inglesa, na região americana, melhor dizendo, para utilizar o inglês e não
atrapalhar o projeto? Não tem problema nenhum, não, viu? É bem tranquilo. O que você pode fazer, só para registrar e mostrar ali, o que tem de configuração é você trabalhar com os locales. O locale é a forma de você mudar a língua ou a representação da língua que ele está lendo ou que ele está escrevendo. E aí você pode fazer isso daí e corrige todos os problemas. Então, normalmente, quando a gente está lidando com projetos grandes, a gente se vê nessa posição, a gente coloca o locale da onde a gente quer. O locale pode ser especificado, né, para ser fixo, que não é uma boa ideia, porque aí você vai forçar todo mundo a entrar com um valor conforme é aqui no Brasil, ou você pode obter isso aí do sistema operacional da região que você está, e aí você transforma, né, carrega de acordo com o local que você está. Eu acho muito legal essa possibilidade daí. Alguns casos específicos de entrada de dados dá dor de cabeça. Por exemplo, quando você tem um sistema que você está fazendo coleta de dados de vários locais do mundo, né? E aí você está coletando, ele vai escrever, e aí você quer ler. Tem que tomar cuidado que na hora da leitura você pode ter valores com entradas diferentes, mas isso aí são casos bem específicos, né? E aí você, por exemplo, pegou, ou você vai lidar com bases prontas, né? Quando você pega uma base de dados, né, um conjunto de dados que você quer carregar, quer ler, e manipular ele, por exemplo, um dataset em TXT, CSV, de alguma coisa, um conjunto de dados, sei lá, de dengue, de casos de coronavírus. Você pegou um conjunto de dados qualquer e você quer fazer uma análise utilizando a linguagem Java. Você tem que tomar cuidado porque você tem que abrir o seu arquivo, se ele for um arquivo de texto plano, e dar uma olhada como que estão as variáveis, né? E aí, de acordo com isso, você tem que, na hora de ler o seu arquivo, informar para o programa que você está lendo um arquivo que está em um determinado formato, em uma determinada linguagem. Aí o teu programa entende e interpreta numa boa. Então, se você colocar que o teu arquivo está em português do Brasil, né? Está no Brasil, PTBR, na hora que eu for fazer a leitura, ele vai entender as vírgulas como coisa certa, como separação decimal. Se você não colocar e ele imaginar que esse arquivo daí, por padrão, está lá num locale americano ou inglês, você vai ter problema, porque a vírgula lá é o separador de milhares, né? Então você vai ter uma estranheza acontecendo. Mas isso daí são os detalhes que a gente vai colocando. Tanto é que eu sempre gosto de lembrar que eu gosto de fuçar nesses cursos online, procurando coisas para ver o que tem de interessante. Por curiosidade, eu olhando o pessoal da Alura, né, que é um ambiente lá de vários cursos online que você pode contratar, o pessoal da Alura, na parte de formação de Java, tem um curso específico para você lidar com isso daí, para você ver o grau de importância. Então, isso sim realmente é muito importante, trabalhar com essas manipulações do local da onde você está lendo o arquivo e para ficar os códigos de página correto, né? Para não dar erro, por exemplo, de grafia, né? Que os acentos ficam todos trocados, né? Tem essas coisas que às vezes acontecem. Tem curso específico lá para, por exemplo, manipulação de data. É tão delicado manipular data, manipular codificação de página, que a localização, né, da onde a gente está, que existe até cursos específicos para isso. Eu estava dando uma procurada, eu procurei somente lá, mas eu acredito que, por exemplo, se você tiver lá no Treina Web do meu querido Kleber Compomoro lá, você deve ter cursos similares, né, que fazem tratamento específico para a linguagem Java com isso, para a linguagem C Sharp, né, eles devem de ter várias coisas assim, bem específicas de tratamento, que geralmente dá muita dor de cabeça isso daí. Então, em sistemas grandes, você tem soluções que são possíveis, mas não são tão diretas para fazer. Tem que ter um pouquinho mais de treinamento. No nosso caso em específico, por enquanto eu não quero me estressar com isso daí, eu não quero estressá-los também com isso daí.
a gente está fazendo entradinha padrão, vamos seguir aí o que está e vamos ser felizes dessa forma. Porque eu não quero colocar coisas mais difíceis do que vocês precisam nesse momento. Lá para frente, é lá para frente. E aí a gente pode cobrar isso daí, passar, e aí não vai ter problema nenhum. Mas é essa a ideia, tá bom? Tranquilo, senhor. E também Oi, pois não. Os cursos, eu dei uma procurada aí para ver algumas coisas para fazer a lista de exercícios. E na Udemy tem vários cursos de Java que são gratuitos. Tem os pagos também, mas tem gratuitos. São cerca de 5 mil e pouquinhos. Só que é curso gratuito, né? O problema é assim, você não tem muita coisa em português, né? Do Brasil. Mas, gratuito tem pra caramba, mas não são muitos, né? Mas também você pode, na Udemy, o curso, você pode pegar um curso de formação bom por R$19,90, né? Então tem aí algumas coisas que não dá nem para reclamar. É um preço que eu falo para você que é muito legal. Eu acho que não é necessário você pagar por cursos. Existem muitas soluções agora, nesse momento, o suficiente para você terminar a faculdade numa boa, que estão disponíveis. Por exemplo, o curso em vídeo do... Como que é o nome? Eu nunca consigo lembrar o nome do cara. Como que é? Guanabara. É o Guanabara. Sim. Eu penso em várias coisas do Rio de Janeiro, mas eu nunca lembro do tal do Guanabara. O cara. Cara, eu acho muito bom, né? Ele tem uma didática muito boa, ele é professor de cursinho, né? Preparatório, então ele tem umas manhas de falar, de explicar, que são bem legais. Então, eu recomendo muito o curso em vídeo, né? Curso em vídeo do Guanabara. Tem a Loiane, só que a Loiane ela é mais barra pesada, ela não é tão vazia, não. Eu curto muito a Loiane, cara. Para os plenos amam ela, mas também os plenos já dominam a linguagem, né? A Loiane Groner, né? São os dois que eu recomendo fortemente. Tem a Universidade XTI também, é um curso completaço. Tem mais de não sei quantos vídeos de gigante, não é vídeos de 5 minutos, são videoaulas grandes de Java. Então, assim, material online gratuito para se estudar tem bastante. Eu recomendo muito também o Guji, para quem gosta de fórum. Ele é mantido pelo pessoal da Kaelon, né, e da Alura, né? É o grupo de usuários Java, né? Eu acho bem bacana e recomendo muito esses grupos daí. Fóruns, também tem muitos fóruns bacanas, né? E locais legais para tirar dúvida. No WhatsApp, eu tô com um grupo que eu passei para quem? Foi pro Rossini. O Rossini está lá fazendo várias perguntas. É um grupo de Java e é bem introdutório. Os caras eles não ligam de responder perguntas introdutórias de Java. É bem legal para tirar dúvidas, né? É muito bacana isso daí. Então, assim, Telegram tem vários canais e vários grupos bem interessantes de distribuição de conteúdo e que os caras são muito aptos para poder sanar, além de serem abertos a aceitar dúvidas de iniciantes, né? Porque tem alguns grupos que se formam que se você postar uma dúvida inicial, os caras te ignoram ou se não te sacaneiam, que eu acho que é desnecessário. E em alguns grupos que eu participo do Telegram, eu vejo isso daí acontecer. Em alguns outros grupos eu vejo que é o contrário. Se você fizer uma piadinha, alguma coisa, o cara te chuta do grupo, porque o objetivo é agregar e não destruir, né? Não desmotivar. Então é bem legal. Eu sou um fã muito, muito ávido do Telegram. Eu ando me segurando muito, porque senão eu não consigo dar conta de tudo, porque eu participo de muitos grupos e muitos canais, e a mesma coisa no WhatsApp, então, mesmo esquema. E eu gostaria, assim, que pesquisem bastante, né? Tentem descobrir. Não tem o objetivo de que vocês saiam da faculdade e se tornem programadores Java. É mentira, eu não tenho nenhuma vontade disso daí. Eu quero que você se torne um programador e ganhe dinheiro e sobreviva com isso daí. É o meu objetivo. Agora, no que você vai programar é o que a empresa onde você for contratado trabalha, entendeu? Se a empresa trabalha, por exemplo, uma Embras da vida, trabalha muito com Delphi, né? Você vai lá trabalhar com Delphi. Beleza, não é ruim. Você, sei lá, cai numa Linux. A Linux tem sistemas antigos, né? Que elas mantêm, que é em VB. Então,
vai programar em VB. Mas tem muitos sistemas em Java também, vai programar em Java. Sei lá, você vai cair aí numa outra empresa, ela desenvolve em PHP, vai programar em PHP. A outra trabalha com Node, vai trabalhar com Node, cara. Não é limitação à linguagem. O importante é você saber trabalhar com a lógica. Se você conseguir resolver, estuda a linguagem aí num final de semana, mais uma semana aí se especializando nela, você fica apto. Mas isso daí é importante, você saber estudar, saber procurar, conseguir, né, sanar as suas dúvidas, procurando e pesquisando, porque aí eu acho que vale muito a pena. Na minha opinião, isso daí é o que é importante. Então, apesar das sacanagens que todo mundo fala, que o Albert e eu temos alguma rusga, ou o Dionísio, cara, tô nem aí. Se falar para mim que agora tem que ensinar sei lá, em C, vai ser em C a aula. Agora é em C, então vai ser em C, não tem problema. Agora é em PHP, beleza, a aula é em PHP, não tem problema. Desde que eu consiga passar o conteúdo e vocês entenderem como funciona, eu estou muito tranquilo e muito sossegado, realmente. O importante é aprender a utilizar uma linguagem de programação e como que você tira dúvidas sobre essa linguagem daí. É esse daí a grande sacada. Existem vários conteúdos também de e-books gratuitos, né, que eu acho que é interessante, que é legal, dá para pegar. Conteúdo em português, eu colocaria aí que você acharia em 5%. A grande maioria é em inglês, né? E, infelizmente, muita gente gosta do Stack Overflow. Eu, pessoalmente, podem me criticar, eu não sou um usuário comum do Stack Overflow, eu não sou uma pessoa que consulta o Stack Overflow como primeira fonte, pelo contrário, né? Comprimir é cruel mesmo. O correto seria utilizá-lo como segunda fonte, primeiro a documentação, aí depois é ele. Normalmente eu procuro documentação, depois eu dou uma pesquisada em fóruns, grupos, né? E depois posso cair no Stack Overflow. Mas não é uma fonte de consulta normal minha, mas tem gente que adora e acha muito legal e gosta de ver pontuação, né? Eu acho muito interessante, mas é gosto de cada um. Então eu não refuto nada. Desde que você consiga sanar sua dúvida, qualquer coisa é bem-vinda, entendeu? Dando continuidade, só para a gente ver aí os resultados, né? Então a gente fez leitura utilizando os vários nexts da vida, e olha só que legal, a gente tem aí como resultado uma saída interessante. Se a gente utiliza o print ou print ln, ele vai fazer com a saída padrão americana. Se você lidar com, por exemplo, o printf, que é a saída formatada, o printf ele vai fazer com que você tenha uma saída conforme o teu sistema operacional. Então, é uma das diferenças também que pode ocorrer. Mas não é nada que seja pejorativo ou diminua o resultado do nosso programa. Tendo o resultado, para mim, está tudo excelente. Esse daqui, então, é um dos exemplos de Next. E se eu quisesse, né, agora fazer, por exemplo, a leitura de um Boolean, né? Eu posso fazer aqui a leitura de um Boolean. Boolean são aquelas variáveis que podem receber apenas dois valores, true ou false, né? Então, vou criar aqui uma variável e a gente vai fazer a entrada dos valores booleanos. Então, a gente vai fazer a entrada do sistema, system.out.print, e a gente vai pedir para o usuário, entra aí com o valor boolean. E agora a gente vai fazer a leitura do nosso valor boolean. Eu tenho, né? O scanner tem, né? Um leitor de boolean. Então, leia.next boolean. Ele faz a leitura de um valor boolean. Então, se você escrever true ou false, ele vai fazer a leitura para você. Então, vamos ver agora a saída, o que a gente teria, né? Um system.out.println.
valor boolean, e a gente vai imprimir nossa variável que contém um valor booleano. Então, vamos ver aí o que rola na nossa execução dessa vez. Compilando, executando. Então, vou colocar alguns valores. E olha só que legal, ele realmente aceita numa boa. Se você escrever true ou escrever false, ele consegue entender e interpreta isso daí tranquilamente. É bem legal essa possibilidade que nós temos, né? Dessa manipulação aí de booleanos. Não existe um leitor de char. Não temos. Isso daí é um detalhe muito importante. Não temos leitores de char. A gente tem que ler uma string e usar um método da string para capturar um dos caracteres que a gente lê. Então, já deixo claro que é essa a forma que a gente vai fazer. Para ler strings, eu vou mostrar algumas possibilidades aí interessantes. Então, vamos ler strings. Vou declarar aqui duas strings, e a gente vai entender o porquê, né? String palavra e uma string frase. Beleza? Duas strings. Agora, então, a gente vai fazer a leitura dos valores em tipo string. Entre com uma palavra e entre com uma frase. Agora, a gente vai ler a nossa palavra e a nossa frase. Então, aqui vai ser palavra e aqui vai ser frase. Para ler uma palavra, eu utilizo apenas next. Para ler uma frase, eu preciso ler a linha toda, então next line. Então, são os dois nexts que nós temos. E ao final, eu vou imprimir, né, a saída aí de uma palavra e de uma frase. Professor, sobe um minutinho, por favor, para o topo desse programa para eu ver para eu ver como é que chama? As iniciações das variáveis que o senhor fez. Porque eu não peguei essa parte. Sim, senhor. Aqui, ó. Certo. O senhor não colocou nenhuma string, né? Ah, não, sim, olha palavra, ali, frase. ali, ó, string palavra, string frase. Eu esqueço que a string ela não fica coloridinha. Porque não fica. Mas ela já tá ali dentro, faz parte, né? Tá dentro do esquema. Vou compilar esse cara daqui, compilou, eu vou executar. Vou colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. False. Palavra. Uma palavra. Ué. Só leu uma, senhor. Ué. Notou? Sim. Conseguiram ver aí uma estranheza que aconteceu? Por que ele já pulou direto pro... Ele não quis receber uma frase e pulou. Aí eu vou fazer uma pergunta assim. Vocês lembram quando você queria ler um caractere na linguagem C, e aí você utilizava lá a função scanf, e aí você colocava um %C e dava algum chabus, e aí você tinha que colocar lá um fflush, ou se não colocar um espacinho na frente lá do C, né, da máscara, né? Vocês lembram desse detalhe daí da linguagem C que acontecia? Como esquecer disso? Nossa, quase arrancava meu cabelo. Legal, bem-vindo à realidade. O Java tem esse problema também.
Então, é uma característica que é complicada. O next é um problema gigantesco. Sempre é um problema. Quando você vai ler o next ou o next, né, com mais de uma entrada, o que acontece? Aqui, ele é bem tranquilo de entender o que aconteceu. Quando você colocou aqui uma espaço palavra, ele entendeu que você estava inserindo um valor para o next e esse daqui, espaço palavra, seria para a próxima entrada, o próximo leitor que estaria acontecendo. E por isso ele jogou para dentro de frase. Acontece outras coisas também. Ele se perde algumas vezes para fazer. Tem vários casos aí, se você mudar a ordem, por exemplo, colocar o next e o next line entre a leitura de números pode dar muito problema também. Então, são coisas bem delicadas que podem ocorrer. Uma recomendação que eu sempre faço, e eu gosto muito que vocês tentem segui-la, crie um next, né? Crie um scanner para ler strings. Strings, né? Qualquer string, você usa o mesmo scanner. E usa um scanner diferente para ler números e booleans. Todo o resto você leu com outro scanner. Você não terá mais nenhuma dor de cabeça na vida. Vai facilitar muito a vida. Esse caso daqui foi por causa da ordem. Mas, por exemplo, eu vou mudar a ordem de leitura, só para a gente ver aí alguma coisa. Eu vou passar os pontos flutuantes para baixo, só para a gente ler eles depois. Só mudando a ordem mesmo do que está acontecendo. Então, só mudei a ordem. Às vezes você tem, né, num cadastro que você esteja fazendo, uma entrada de dados, você pode ter aí, entrar com número, entrar com caracteres, depois você lê números novamente, ponto flutuante, caracteres e vai indo, vai alternando, porque é a ordem que você tem de entrada de dados. Isso daí faz muito sentido, né? Quando a gente está trabalhando, colocar tudo na ordem correta que a gente precisa. A gente não separa por tipos a entrada de dados. E aí, por exemplo, digitei 1, digitei 2, inteiro 3, long 4. Aí ele pede um boolean, vou colocar aqui false, uma palavra, uma. E aí ele pulou o bendito do frase, ele pulou a frase. E por que ele pulou a frase? Você lembra o que acontecia na linguagem C? É um problema de buffer, né? Ele armazena o bendito do enter no final. Aquele enter dali do final, ele faz com que passe. E ele se perde de alguma forma aí, e até hoje não solucionaram esse problema. Se você continuar digitando os valores, né? Você vai ver que a frase ficou em branco. Ele pulou o valor da frase. E aí eu vou falar para você, olha só que bacana, né? Eu vou voltar ao que era, então ficou ponto flutuante, string, belezinha. Se eu compilar e executar, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. False, uma. E ele pula a frase de novo. E aí você fala, caramba, toda hora está acontecendo isso, como que eu posso solucionar? Como eu disse, você cria mais um scanner. Então você já tem um scanner aqui criado. Beleza, você cria um segundo scanner. Só que ele não pode ter o mesmo nome. Então eu vou dar aqui, leia str, leia uma string. E aí, quando for string, eu vou utilizar esse cara daqui para fazer a leitura. Então, vou fazer esse esquema daqui. Quando chega na leitura de strings, eu não vou utilizar o meu scanner comum a todo mundo. Eu vou utilizar o meu leia string. Leia string. Vamos ver se vai dar uma melhorada em alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, true. Aí, uma. E ele pula do mesmo jeito. Aí você fala assim, nossa, Cristóvão, o que está acontecendo? Não solucionou o problema. Vou mostrar para você uma coisa que solucionará. Eu já separei os scanners, não vou ter mais esse problema daí, e agora eu vou mudar a entrada, né? Eu vou colocar a leitura da frase para primeiro, e depois
a leitura da... Tá certo? A leitura da frase primeiro e a leitura da palavra depois. Compila, roda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. False. Uma frase qualquer. Palavra. E aí, deu certo. O next é um problema muito grande que a gente tem. Tanto é que se você olhar na apostila, eu nem coloco, né? Então, quando eu estou apontando, eu mostro lá next int, next double, float e next line. Tem o next, mas eu nem mostro ele aqui, porque ele geralmente dá problema. Eu recomendaria, assim, só se você tiver a necessidade muito veemente de fazer a leitura de uma única palavra, você quer ler uma única palavra, usar o next e trabalha com scanner separado para ele. Tirando isso, um scanner para string e outro para números funciona muito bem. Evite usar o next. Evite usar o next. Qualquer coisa, a gente tem algumas saídas que dá para fazer. Por exemplo, você splita a leitura com next line, com um espaço, e você pega o primeiro resultado. É uma possibilidade totalmente válida aí, e soluciona bem os nossos problemas, e aí você não tem mais dor de cabeça com next. É muito interessante esse tipo de saída. Uma outra execução, né? Vou fazer mais uma execução aqui. 1, espaço, 2, espaço, 3, espaço, 4, espaço, 5, espaço, 6, espaço, true, espaço, aí vai dar chabu por causa da frase. Frase, palavra. E aí ele pede para você entrar com a frase. Sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa. Por que que esse frase e palavra aqui deu chabu? Porque são scanners diferentes, por isso que deu probleminha. Mas eu poderia utilizar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, false. Ele entrou com todos os scanners, olha lá. Entre com o valor short, entre com o valor int, valor long, valor float, double e o valor boolean. E aí agora ele parou e está aguardando uma frase. Uma frase. Palavra. E aí dá certo também. Quando você quiser entrar com várias coisas em uma única linha, e aí são strings, por exemplo, você vai utilizar o next. Lembre-se, você não vai conseguir ter frases para isso daí. Se você quiser, por exemplo, ter uma frase, você tem que ter um caractere coringa que separe as suas frases. Você escreve uma frase, vírgula, outra frase, vírgula, outra frase, e aí você lê isso tudo como uma única string, e aí você usa o split para separar, para cortar ele na vírgula. Aí você vai ter esses conjuntos daí. Aí é muito válido. Maluco, é mais fácil receber uma frase cada vez, né, senhor? Também eu acho. Tá Mas tem alguns casos, né, dependendo. Receber tudo, fazer um split. Isso aí é só no caso de colocar, de receber CPF, né, e RG. CPF, RG, para você poder dividir. Outra coisa também que você pode ter é esse caso. Quando você está lendo um arquivo separado por vírgula, né, o CSV lá. Quando você está pegando um caso desse aí, você vai ter que splitar tudo no caractere de separação e vai lidar com isso. Faz parte. Pode ser pelo tab, splitar por tab, então seus valores estão separados por tab. É uma linha com todos os valores, né? Só que eles estão separados por tab, estão separados por ponto e vírgula, separado por vírgula, por, sei lá, por hashtag, né? Por cerquilha. Qualquer valor, você poderia fazer isso daí, escolher uma forma de separá-los. E aí você pode criar. Às vezes há essa possibilidade. Mas aqui é o único caso que eu veria que seria interessante você ter uma entrada inline de vários valores e você separar, e você ter vários nexts, né, para ele poder fazer isso. Do contrário, você utiliza o next line. É o único caso que eu recomendaria a utilização de next, para ler
várias strings, né? Várias palavras de um conjunto de uma frase que você escreveu. Seria essa daí o único caso. Dando andamento, a gente tem agora... Sir, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida. Eu tinha feito aqui, antes do senhor explicar o porquê que dava o erro, eu tinha achado que eu tinha feito errado, porque estava pulando a frase. Aí eu tinha comentado tudo e eu tinha usado o scanner do Leia normal e ele pegou a frase normal. Então, por que que quando tem muito eu não consigo utilizar ele? Boa pergunta. Se eu soubesse responder isso, eu falar para você, eu seria feliz, viu? É uma tranqueira muito grande. É o problema do caractere de finalização mesmo. A base da ideia é essa. Segue o mesmo problema da linguagem C. Quando você tem lá um caractere de finalização, se o seu scanner, né, de leitura tiver entre números, você lê número, lê string, lê número, lê string, ele pode dar problema. Então, se você tiver variáveis de tipos diferentes, e aí faz muito sentido porque tipos diferentes, né? Deixar bem claro o porquê que eu estou falando tipos diferentes. Porque tudo que é primitivo você consegue ler numa boa. Tudo que é referência você não consegue misturar. Não dá para misturar, né? Fazer um, fazer outro, fazer um, fazer outro. E a variável do tipo string, ela é do tipo referência. Tanto é que ela não fica da mesma cor e a letra dela é maiúscula, que representa uma classe. Logo, string não é um tipo primitivo, ele é um objeto. Então, a leitura dele sempre vai ser meio problemática, não dá para misturar com os outros. Eu recomendo sempre fazer separado, que você não vai ter dor de cabeça. Então, teve que ler string? Cria um scanner para string e lê só aquele cara com esse scanner. Os demais, você lê normalmente com o seu scanner comum a todos os tipos primitivos. Você não vai ter dor de cabeça com isso, garantido. Porque, assim, todo santo semestre, eu tenho alguém que vai lá e fala, pô, professor, estou com um problema aqui na leitura, ó, ele está pulando, não está dando certo, o que está acontecendo? Aí eu vou lá e olho e vejo assim, essa informação aqui é de que tipo? String, a anterior é número, e depois voltou a ser número, ele pulou o segundo número? Pulou. Beleza, faz um scanner separado para string que resolve. Faz o scanner separado e resolve. É a grande mágica que a gente tem. Explicação, não sei porque até hoje não se conseguiu, não foi possível corrigir isso. E olha que a gente está no Java versão 11. Toda a minha vida eu tive o mesmo problema com Java. Cria 2, você não vai ter problema e vai ser feliz com isso daí. É a minha recomendação de amigo, para você não ter essa dor de cabeça. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada, senhor. Beleza. Vamos falar agora de desvios condicionais, né? Quando a gente tem uma estrutura de decisão, a gente pode começar a melhorar os nossos programas. Ele tem uma característica muito interessante, os nossos ifs. Já deixo claro que o if do Java, o if, o switch, o for, o while e o do while são exatamente iguais ao da linguagem C. Não estou zoando, é exatamente igual, mesma coisa. Então, já funciona aí do mesmo jeito. O que nós temos aí? Os nossos desvios condicionais, eles servem para desviar o fluxo de execução do nosso programa. Então, por exemplo, caso aconteça alguma coisa, eu quero que seja feita uma instrução a mais, ou um conjunto a mais de instruções devem de ser realizados. Para isso, eu utilizo o if. Então, vamos fazer um exemplo aí para a gente ver como que funciona essa estrutura de decisão. O que vocês gostariam de brincar com o if? Tem algum desejo para hoje? Eu vou passar de ano? Senhor, faz conferimento de login, legal. Desculpa, não é com? Login, entrada de login, e-mail e senha, com if. Cadastrar e conferir. Boa, se legal, tá, legal, se legal, É uma legal, boa ideia. legal, gostei. Nem vou usar no meu PI, não. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um anterior a esse e depois eu faço esse daí. Eu gostei muito, obrigado. Gostei.
Então, vamos começar com o mais simples e aí a gente vai para o que o Gabriel William falou. Depois já vai para fora. Vamos brincar um pouquinho, né? Antes de ir para a opção dele, eu vou fazer uma opção um pouco mais simples. A gente está em ano eleitoral e eu gostaria de perguntar a idade de uma pessoa e dizer se ela tem ou não que votar. Então, simples desse jeito, sem enrosco, bem simples mesmo. Então, essa é a grande sacada que eu gostaria de passar. Então, vamos fazer lá uma entrada. Então, vou fazer o import do meu Java, Java.útil.scanner. Vou criar o meu scanner. Scanner lay igual a new scanner. E vamos escanear a entrada do sistema, system.in. Tá aí. Agora eu vou criar uma variável inteira para entrar com a idade. E aí, agora a gente vai começar a nossa brincadeira. Eu vou solicitar para o usuário informar a idade dele. System.out.print. Informe sua idade. E aí ele vai informar a idade. Vou ler a idade. Idade igual a leia.nextInt. Estou lendo um próximo inteiro. O próximo valor inteiro está sendo lido aí. Agora, estrutura de decisão. Fazer um if. If alguma coisa. E aí aqui é a nossa estrutura. O que eu quero testar? Se ele for menor de 18 anos, ele não tem necessidade de votar. Mas se ele tiver 18 anos, ele é obrigado a votar. Então, a partir dos 18 anos, é obrigatório a votar, o voto. Não vou colocar ainda o limite superior. Então, vou colocar só a partir de quando é necessário a pessoa ir votar. Então, só para a gente escrever aqui, né? Este ano tem eleição. Primeira informação. Então, você informa a sua idade e aí fala, esse ano tem eleição. E agora eu quero testar o quê? Se a idade ela for maior ou igual a 18, se torna obrigatório você fazer, ter o seu dever cívico de ir lá e postar a sua opinião quanto ao candidato que você acredita. Então, system.out.println, você tem que ir votar. Então, é isso daí que vai acontecer. Então, a gente vai começar a nossa brincadeira aqui. Vou só dar uma organizadinha aqui para ficar um pouco mais visível, né? Fazendo um pouco mais separado, mas eu acho que fica melhor de ser enxergado e entendido. A gente tem agora aqui, então, o nosso import do Java Util Scanner, porque a gente vai criar um scanner de leitura. Dentro do nosso método principal, a gente criou o nosso objeto de leitura leia, lá scanner, leia, igual a um new scanner, escaneando a entrada do sistema, então a gente está escaneando o teclado. Declaramos uma variável idade, ela não tem valor inicial declarado aqui. Vai dar erro? Não, não vai dar erro. Por quê? Porque eu estou atribuindo um valor inicial logo aqui na linha 12, quando eu faço a leitura a partir do teclado, da entrada padrão. Mando lá minha mensagem para o usuário, informe sua idade. E aí eu leio o valor que ele digitar e atribuo esse valor para a variável idade, que é do tipo inteiro. Para tanto, né, a gente tem aqui a leitura de um inteiro. E aí eu tenho lá uma impressão, olha lá, esse ano tem eleição. Estou falando, olha lá, esse ano vai ter eleição. Só para separar ali na hora de entrar, né? E aí eu faço um teste, um desvio condicional, né?
idade maior que 18, se a idade for maior ou igual a 18, se a idade for maior ou igual a 18, eu vou mandar mais uma mensagem para ele. Você tem que ir votar. Vou até colocar um tem para ser bem enfático, assim, em letras maiúsculas, né? Que você tem que ir votar. É obrigado. Então, essa é a grande sacada. Simples desse jeito. Se não, eu simplesmente vou falar, esse ano tem eleição e acabou, não vai ter mais nada. Esse trecho de código daqui, o você tem que votar, ele só aparece se e somente se a idade informada for maior ou igual a 18. Se ela não for maior e não for igual a 18, ou seja, se ela for menor, essa mensagem não aparece. Então, aqui ocorre um desvio muito interessante. Tanto é que a identação é algo muito importante dentro da linguagem. Você percebe que esse bloco está aqui dentro. Esse trecho de código ele está mais para dentro no if, e esse mais para dentro, esse recuo que a gente faz, né, é importante para entender que essa instrução que a gente está aqui está dentro do bloco do if. E você realmente vê aqui, ó, o bloco do if, abriu chave, fechou chave, e você tem lá o seu comando que vai ser executado se essa instrução daqui, né, se essa instrução aqui devolver verdadeiro para a gente. Então, havendo aqui um retorno lógico verdadeiro, ele vai imprimir esse texto daqui. Se não, ele simplesmente vai pular. Chegou aqui, esse resultado lógico deu false, ele vai pegar e ignorar esse bloco e vai vir aqui para a próxima instrução. Vou colocar uma instrução aqui de saída, né, um print para a gente ver. System.out.println e vou escrever lá, fim do programa. Só para eu saber que acabou. Se acontecer de não ser maior ou igual a 18, ou seja, se eu informar uma idade menor que 18 anos, ele vai imprimir diretamente fim do programa. Não ocorre esse desvio daqui. Compilou, executou. Vamos ver lá. Informe a sua idade. E aí eu vou informar a minha idade, 28. E aí, olha lá, esse ano tem eleição. Você tem que votar. É obrigatório para você votar. E aí finalizou o programa. Então, ele entrou dentro desse desvio. Ele chegou ali e ele foi desviado para dentro para executar. Agora, se eu executar novamente e informar, estou com 15 anos. Esse ano tem eleição. É título de informação, né? Tô te falando, olha, esse ano tem eleição e tá tudo certo, e beleza, tranquilo. É essa a ideia. Perfeito. Isso aqui ficou bem legal pra gente. Então, eu tenho algumas informações que podem ocorrer caso alguma coisa seja verdadeira. Se não for verdadeira, não vou fazer nada. Então, é uma possibilidade, aqui é um desvio condicional simples, aonde eu tenho simplesmente uma análise. Eu faço uma análise, se verdade, eu faço alguma coisa. E só. Se não, ele pula e continua o programa normalmente. Agora, vamos fazer mais um exemplo, que foi a ideia que o Gabriel passou para a gente. Vou fazer aqui mais um. Deixar esse aqui guardado. Vamos fazer mais um aqui, ó. Agora, estrutura de decisão 2. O Gabriel, ele quer... O Gabriel, desculpa, você quer perguntar? Senhor, faz de login e senha? Isso. Perfeito. O complemento de login. Desculpa, de vez em quando a idade, né, causa os apagões. Vou colocar aqui duas variáveis, login e senha. A gente vai fazer lá informe nada, login, né? Vamos já colocar lá, para ser informado o login. E a gente vai ler o login. Você vai ver que eu já tenho o costume de usar de propósito o leia str quando é string, para você nunca esquecer que quando você vai ler string, você já coloca um scanner diferente. Então, para não ter problema, eu já crio dessa forma. Opa, foi um a mais. Agora a gente tem lá login e senha. Eu vou ter que entrar com esses dados. Vamos
para facilitar a nossa vida, vamos colocar aí um nome de usuário padrão e uma senha padrão para a gente poder testar todas as vezes. Então, vou colocar aqui como senha padrão, né, como usuário padrão, admin, beleza? E eu vou colocar também como senha padrão 1, 2, 3. Bem simples, só para a gente fazer os testes. Então, a gente vai ter que comparar se o login é admin e se a senha é 1, 2, 3. Bem tranquilinho para a gente fazer. Vamos começar agora a nossa validação, né? Eu tenho que validar se login é igual a admin. Só que isso daqui não é a única coisa. Eu tenho que fazer isso e também verificar a senha, né? Então, vou colocar aqui o E, porque se ele já errou o nome de usuário, eu nem vou testar a senha. Então, EE, para a gente já facilitar a nossa vida. Senha igual 1, 2, 3. Bem-vindo ao sistema, você pode entrar. Então, se você acertar esses dados, você vai receber lá a mensagem de bem-vindo ao sistema, você pode entrar, caso contrário, já cai direto no fim do programa. Essa daí a ideia. Compilando, executando, vou colocar lá admin, senha 1, 2, 3. Fim do programa. Cara, ele não entrou. Não deu certo. Deu ruim, senhor. Deu ruim. E o porquê que dá ruim, né? Aí a gente tem algumas coisas importantes. Não é bem o momento da brincadeira, mas existe algumas explicações bem interessantes. A gente tem que tomar alguns cuidados aí quando a gente lida com strings. Vamos pegar e imaginar que eu estou fazendo aqui esse teste. Admin é igual a admin? Estou colocando só um teste assim. Compilou. Rodou. Não importa o que vai entrar aqui. E aí ele deu certo. Esses dois são exatamente iguais. E aí você fala assim, ué, mas por quê, né? Por que se eu colocar agora login, e dentro de login eu coloquei o valor admin, vou compilar, vou executar, vou entrar lá, admin. Não importa a senha, porque a gente não está testando. Ele pula. Bem, a gente tem um problema na string que é delicado. Para isso, vamos lá e vamos pesquisar. A gente vai pesquisar por Java doc string. A gente vai ver a documentação oficial da string. Vou lá para a versão que eu estou utilizando, que é o 11. Aí está lá toda a explicação da string, tem lá os campos que tem, as formas de criar uma string, e depois começa os métodos. Desculpa. Existem alguns métodos que eu destaco. O primeiro é o primeiro, e eu acho que é importante você ver ele. Você tem um método chamado char@, caractere na posição. E ele recebe um inteiro, que é chamado de índice, e ele retorna o valor do caractere especificado naquele índice. E ele vai devolver para você um char. Então, esse cara daqui é interessante você conhecer. Esse primeiro é muito importante. Os outros eu vou pular porque não é foco ainda da gente estudar string, que é só depois de laço que a gente tem esse tópico daqui. Opa, ó, aqui, ó, chegou no negócio legal, ó, tem um equals. E ele compara um objeto, e aí, ó, compara esta string com um objeto especificado e retorna verdadeiro ou falso. Se isso daí, se for igual, ele retorna verdadeiro, se não for igual, retorna falso. E a gente tem a diferença de usar igual ou usar equals? Calma que eu vou chegar lá, Ah, tá. Vou chegar lá.
O equals ignore case também, né? E tem string, another string, compara uma string com outra string, ignorando os cases, né? Se uma palavra lá tem A maiúsculo e A minúsculo, ele considera a mesma coisa. Então, vamos dar uma clicada. Você pode clicar no equals aqui, ó. Clicou, ele vai mostrar para você. Equals. Como que o equals é declarado? Ele é um public boolean equals e recebe um objeto chamado de um objeto. Ele compara uma string especificada com um objeto e o resultado é verdadeiro se e somente se cada um deles não for nulos e se todos os caracteres forem exatamente iguais. Então, ele faz uma comparação de ser idêntico. Então, se tem letra maiúscula, ele vai ter que comparar. Tem que ter, pode ser a mesma letra, mas tem que ser maiúsculo igual, porque se for em case diferente, ele vai dar a diferença e vai retornar falso para a gente. Então, a comparação é bem interessante. Ele vai retornar true se for exatamente idêntico e vai retornar false se tiver alguma diferença, não importando se é de letras ou até mesmo do próprio case das palavras. Perfeito. Você tem, deixa eu voltar, volta lá. Você tem o equals ignore case. O equals ignore case, ele faz uma comparação entre duas strings. E ele vai fazer essa comparação, só que a diferença dele para o outro é que ele compara e os cases ele ignora. Então, se eu tiver, por exemplo, comparando A maiúsculo com A minúsculo, ele vai dar true, né? Ele vai retornar para você true. Então, é esse o esquema aí do uso das strings. Tem essa característica. Então, eu já entendi que eu não devo de utilizar igual. Eu devo de utilizar a função lá, o método chamado equals. E eu vou verificar se é igual. Então, eu estou verificando se o meu login é igual a admin. Isso daqui vai me retornar true ou vai me retornar falso. Se retornar true, ele vai entrar dentro do sistema e vai falar que, olha, beleza, você é admin. Ou se não, olha, tá errado, você digitou um valor errado, os dois não bateram e ele já vai pular e vai direto para o fim do programa. Vamos ver agora o que acontece quando eu digito admin. Então, ó, admin. Vou ignorar a senha, vou digitar só alguma coisa para poder passar por ela. Dei enter. Bem-vindo ao sistema, você pode entrar. Aí você falou, ora pois, mas quando eu comparei com igual, não deu certo. Realmente não dá certo. Porque o que acontece? Quando você faz a comparação de tipos primitivos, você pega o valor do que está na variável e compara com o valor que está na outra variável, ou com valor direto, você faz a comparação. Valor com valor. Valor com valor, beleza, é fácil comparar. Quando você está lidando com objetos, e a gente tem que lembrar que string não é um tipo primitivo, é uma classe, logo ela gera objetos, tanto é que ela está separada, ela faz parte do tipo referência, né? Não dá para fazer comparação desse tipo, porque quando eu comparo um objeto com outro, ele gera uma informação diferente para a gente. Como que eu vou comparar um objeto se ele é um tipo complexo, né? Tipos complexos só podem ser comparados se você criar uma forma de comparação, que não é o foco, por enquanto, para a gente. A gente vai ver isso daí, a gente estuda bastante isso na próxima disciplina de orientação a objeto, que aí a gente vai criar os nossos próprios objetos e a gente vai fazer comparação desses objetos e a gente vai retornar lá uma igualdade quando é true, quando a gente acha que aquilo é igual, ou falso quando a gente acha que aquilo não é igual. Então a gente vai criar a nossa forma de comparação. Isso daí é muito importante e é muito interessante para a gente. Então, esse ponto, ao meu ver, é algo bem delicado. Porque quando eu tenho um objeto, a gente tem um detalhe diferente das coisas. Vou fazer um exemplo aqui para você ver o que acontece quando eu tenho um objeto criado. Eu vou criar aqui um objeto novo, scanner, e ele vai ser o meu Leia. A gente vai ter lá o Leia e o Leia Next, e o Leia STR. São dois objetos de leitura. Eles são exatamente iguais, só muda o nome deles. E se eu mandar imprimir esses dois objetos, né? Então, se eu fizer um system.out.println, e aí eu quero mandar imprimir o meu Leia. E o outro eu vou imprimir o Leia STR. Vou mandar imprimir esses dois. Compilou. Ele funciona assim, dá para fazer isso. E rodou.
E aí, quando eu fiz isso daqui, olha só o que ele me devolveu. Ele devolveu isso daqui é o que deu de resultado, e ele gerou um outro aqui, ó lá. Essas duas coisas. E esses dois caras são totalmente estranhos. Um não é igual ao outro. Mesmo que eu tenha igualdade no texto, ele não consegue comparar essas coisas. Porque, na verdade, se você for ver, eu estou transformando um objeto em string para eu poder ler. E aí, esse cara daqui não é uma coisa sozinha, é um conjunto de coisas. Então, ele tem lá algumas características, ó, o delimitador, a posição, o match valid, o need input, o source closed, o skipped, o group separator. E aí, são várias características que deveriam ser comparadas para dizer se são iguais ou se não são iguais. Então, não dá para fazer uma comparação de igualdade dessa forma. Esses caras daí apontam coisas diferentes. Aí você fala assim, nossa, e agora? O que eu poderia fazer para comparar? Bom, para você ver ainda que o que dá de comparação, vamos criar, vou tirar esse layer daqui que ele não vai fazer sentido agora, né? Se eu quisesse criar um objeto, né, não faz parte da orientação objeto, orientação objeto não faz parte da disciplina, mas eu poderia criar um objeto aqui, object. Opa, object. Igual new object. Está criado um objeto. E eu quero imprimir agora, criar um objeto 2. E eu quero ver, os dois são mesma forma de criação, seria a mesma declaração, e eu quero ver esses objetos, como que eu posso ver? Esse cara daqui dá para ver um pouco mais claro do que o scanner, né? System.out.print ln, esse objeto daqui. Depois eu vou imprimir esse 2 objetos daqui. Esse objeto 2. Compilou, rodou. E olha só, Java Lang Object, ele tem um negócio. Java Lang Object, ele tem outro negócio. Olha só que louco. Ele gera um número diferente na frente. Esse número diferente, você pode entender ele como sendo o código, né, a somatória do código que gera esse objeto. É um cálculo numérico que eu faço sobre o código que eu tenho, para gerar um número que identifica ele unicamente. Isso aí seria como se fizesse um checksum, né? Você fizesse lá um MD5, um SHA, alguma coisa, você estaria aí tendo um número. Esse cara é chamado de hashcode, que é o código hash do código dessa variável que a gente criou 1 e da outra variável que a gente criou 2. Então, o código hash dele é isso daqui. Ele está representado em forma de hexadecimal, mas é literalmente isso daqui, os códigos dele. São diferentes, né? Tanto é que você tem esse probleminha daí, que os dois foram criados, só tem nome diferente e gera já códigos diferentes. Quando eu comparo objetos, ele faz a comparação disso daqui. Ele faz a comparação desse hashcode com esse hashcode. É a única coisa que tem que ele compara. Ele compara hashcode com hashcode. E aí, quando ele compara esse hashcode com outro hashcode, dá errado, porque você não tem. E aí dá alguns probleminhas grandes. Então, string gera para a gente essa dor de cabeça, né? De fazer a comparação com igual, está comparando o hashcode de uma string com o hashcode de outra, que não vai dar certo, não vai dar a mesma coisa. Por isso, quando a gente lida com strings, a gente tem que fazer a comparação através de um método de comparação que ela tem, que é o equals. E o equals ele vai pegar o valor que está dentro da string e comparar com o valor que eu quero passar aqui, no caso, admin. E se eu quiser comparar a senha também? Vou fazer da mesma forma. Olha lá, e agora eu vou fazer lá, senha, ponto, equals, e eu vou comparar com o meu valor. 1, 2, 3. Então, se eu digitar admin dentro do login e 1, 2, 3 dentro da senha, né, nas leituras aqui de cima, eu vou receber a mensagem que eu posso entrar no sistema. Senão, eu não vou receber essa mensagem. Compilou. Rodou. Admin. 1, 2, 3. Tá aí, você pode entrar no sistema. Então, a comparação é feita com o equals. E agora, por exemplo, se eu quisesse colocar um admin, coloquei lá com A maiúsculo,
1, 2, 3. Eu não vou entrar no sistema. Por quê? Porque o A é maiúsculo. Se eu quiser ignorar o case, por exemplo, no login, eu tenho que colocar equals ignore case. Então, o equals ignore case, o equals, o igual, ignorando o case das palavras, vai funcionar agora bonitinho. Então, admin, com A maiúsculo. 1, 2, 3. Beleza, pode entrar. Certinho. Então, essa é a característica que a gente tem. Eu vou deixar os dois só para a gente ver a utilização deles. Mas é bem interessante que string é um problema muito delicado para a gente. A gente não compara string com igual. Ah, mas eu comparei e deu certo. Parabéns, seja feliz e agradeça muito, porque não é sempre que isso funciona. Toma cuidado. Use o método de comparação equals ou equals ignore case. Um dos dois para fazer a comparação. Não é igual, é equals. Não é igual. Pode ser também equals ignore case. Você pode usar um ou pode usar o outro, dependendo do que você quiser comparar. Se for idêntico, né? Equals. Se for ignorando os cases da palavra, equals ignore case. Tá aí a nossa brincadeira. Uma outra coisa muito importante, vou salvar esse cara como aqui, para a gente dar mais um passo hoje, né? Professor, eu tenho algumas dúvidas. Faça-as, pergunte-as. Ali, no caso, seria só uma palavra. Eu não poderia usar o ponto next direto ou tem que usar necessariamente o next line? Eu recomendo não usar ponto next. Eu evito. Já ouviu aquela expressão gato escaldado tem medo de água fria? Uhum. Então, eu sou um gato escaldado. Eu já tomei muito na cabeça usando o next e ele não fazia a leitura correta. Então, eu opto por nunca utilizar. Eu sempre utilizo o next line. Então, assim, quando a gente for trabalhar especificamente com interface gráfica, que acontece no final do próximo semestre, aí a gente vai fazer a leitura. Existem caixas de texto preparadas para entrada de texto. E aí, ela é específica para a gente inserir esse tipo de informação. Ela não é a command line, né? Porque a command line você vai inserir a senha e a senha vai aparecer. Não deveria aparecer. A gente tem um método, né? A gente tem uma caixa de leitura de senha. Então, você pode ler uma senha e ela não aparece o que você está escrevendo. Se você selecionar, der um Ctrl+C, ele não funciona, ele não copia a senha da caixinha de texto. Então, essas características daí, na minha opinião, são características muito boas, que não vamos ter no modo texto. A gente só vai ter quando a gente chegar em interface gráfica, né? Que aí a gente tem mais ferramentas para poder lidar. Então, eu opto sempre por não ter dor de cabeça, eu utilizo o next line para ler strings. Nunca eu uso o next. Só em maratona de programação, que aí pede para ler várias cadeias de caracteres, aí eu uso o next quando é necessário. Caso contrário, eu não uso mesmo, eu evito. É gato escaldado. Se você colocar, gostar e funcionar, tá tudo bem. Se você tiver algum problema, muda para next line e aí já está corrigido o problema. É essa a grande sacada daí do next line. Cola nessa ideia e seja feliz, entendeu? Evita a dor de cabeça. Ah, usei next, tá dando erro. Põe next line. Pronto. Solucionará teus problemas de forma absurda. Agora, outra dúvida que eu tava era ali no final, que tem o fim do programa. Ali, por que ele não entende como se fosse o else? Porque eu não coloquei o else ainda. Então, em Java, você necessariamente tem que colocar o else para ele ser o else. Em toda a linguagem. Eu acho que em linguagem C, você não precisa necessariamente colocar entre chaves. Em Java, você precisa? Então, aí é um ponto interessante. Você tem que colocar else. O else é necessário. Agora, o bloco de comandos, quando você tem apenas uma instrução, não é necessário, não é obrigatório. Então, eu poderia escrever essa linha dessa forma daqui. Então, eu posso tirar aqui, um enter, e posso tirar aqui a chave. Beleza. Isso aqui é legal. Perfeito. Então, olha lá. If, se isso daqui for verdade, faça isso daqui. É um comando só. Só que se você errar e quiser colocar mais alguma informação, e você esquecer de colocar o bloco,
você vai ter somente esse cara sendo dentro do desvio. Eu tenho por costume, e isso daí é um costume já muito antigo, eu abro o bloco para tudo que eu vou utilizar para não ter dor de cabeça novamente. É mais uma dica para não ter problemas de programação. Para ter o senão, é o que a gente vai fazer agora. Eu preciso obrigatoriamente, quando a gente vai fazer um desvio condicional composto, né, uma estrutura de decisão composta, eu preciso obrigatoriamente falar lá else, né? Eu tenho que chegar aqui e falar else. Então, se não, ele vai falar aqui fim do programa. Então, seria isso daqui que você estava falando, né? Então, essa ideia daqui do desvio condicional fica interessante. Se isso daqui que eu estou fazendo me retornar true, ele vai fazer o que está aqui em cima. Se não, ele vai fazer o que está aqui. Agora, a gente vai ver lá que o nosso programa tem uma característica diferente agora. Se eu digitar admin 1, 2, 3, ele só vai aparecer a mensagem: bem-vindo ao sistema, pode entrar. Se eu digitar agora alguma coisa diferente, sei lá, admin, e colocar a senha lá, 1, 2, 3. Fim do programa, finalizou e ele esqueceu, não quer mais saber da gente. Essa daí é uma grande possibilidade e é muito interessante. Se você quiser escrever isso daqui sem usar as chaves, você pode. Então, você pode escrever esse mesmo código, vou colocar ele aqui embaixo, só para a gente ver, sem usar as chaves. Então, sem abertura de chave, você pode. Você pode fazer assim, muito bem. Isso não implica em nada. A diferença é, se eu quiser inserir um outro comando, eu já venho aqui e coloco outro comando. Ponto e vírgula. Funciona lá o meu outro comando direto. Eu não tenho que me preocupar. Se eu tentar colocar aqui um outro comando, eu vou ter obrigatoriamente que me lembrar de colocar a chave. Eu já não gosto disso daí. Eu, Cristóvão, tenho esse probleminha. Eu não gosto de fazer, ter que lembrar de colocar a chave. Eu já coloco tudo chave quando precisa. Então, dentro da linguagem Java, uma instrução, assim também como na linguagem C, apenas uma instrução, eu não preciso abrir bloco, né? O abre chave, fecha chave. Eu posso ignorar isso daí. Então, é muito interessante essa pegada, essa jogada daí. Então, fica a gosto. Eu recomendo abre e fecha chave toda vez, porque você vai minimizar os seus erros de programação. Quando você estiver assim programando muito, você já estiver de boa, e aí fala assim, agora eu já estou muito ávida na linguagem, eu já sei escrever bastante código, já escrevi muito código, aí você começa a fazer essas limpezas, né, tirando esses excessos. Você pode ver que todo código meu tem abre e fecha chave para tudo, mesmo que só tenha uma instrução. Por padrão, eu faço assim. E eu evito fazer de outra forma para não ter dor de cabeça. Eu só não faço assim quando é um comandinho para fazer uma coisa, eu tenho que fazer vários ifs, né? Se não for isso daí, eu não faço. É vício de programação mesmo. Coisas que eu recomendo como amigo para você não ter dor de cabeça. Mas que você pode ignorar as chaves, você pode, quando tem apenas uma instrução. E aí você pode ter também, por exemplo, né? Você pode ter aqui a abertura de bloco, e aí você fecha o bloco aqui. Se você tiver aqui outro comando, você pode ter um outro comando. E você não precisa abrir para o else. Você pode fazer dessa forma. Isso daí é bem tranquilo. Assim também como eu posso não ter essa abertura de chave aqui, e eu posso abrir uma chave depois no else. Isso aqui é totalmente possível. Aí aqui eu tenho o meu outro comando e aqui eu fecho o meu bloco. Eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você respeite a regra. Um comando, ele pode não ter a abertura de bloco. Você pode ignorar a abertura de bloco. É essa a grande sacada. Mais de um comando, necessário, obrigatório, abrir e fechar chaves, criar um bloco de comandos. É isso daí. Se você guardar isso daí, estamos bem, estamos felizes. Chique?
Chique. Agora a última dúvida, senhor. Pois não. Ali o ponto equals, ele converte a string para boolean, é isso? Não, ele compara as duas. Ele verifica se o que está no login é igual a admin. Se for igual, true. Se não for igual, false. A mesma coisa aqui. Ele compara se senha é igual a 1, 2, 3. Isso daqui você pode ler... que é string, não pode dar o sinal de igual. Você pode ler como se fosse isso daqui, né? É a mesma coisa. Só que se você colocar um igual, não funciona. Aí você tem que vir aqui e colocar o equals. Aí funciona. É a única diferença. O equals acontece porque a string é tipo classe, né? Não é tipo... A string é uma classe. É uma classe. E ela né? gera objetos. E o objeto não pode ser comparado direto com o objeto. Porque, na verdade, a comparação dele é entre os hash codes deles. Certo. É complicado. Então tá bom. É objeto, compara com equals. Pronto. É complicado, mas se acostuma. Só fazer exercício. Tanto é que, assim, eu quis aproveitar o gancho que o Gabriel deu, porque isso aqui, com certeza, chegaria no momento que daria dor de cabeça para vocês. Então, já falei, então vocês já estão cientes desse detalhe. Não quer dizer que seja obrigatório você lembrar. Aí alguma dúvida, alguma dificuldade, eu estou aí para tentar ajudá-los a sanar. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar com o meu abre e fecha chaves, porque eu gosto. E eu acho que é uma boa dica de colega, né? Não é dica de professor, é dica de amigo mesmo, porque evita dores de cabeça, evita problemas na hora da codificação. Minimiza, né? Você esquecer de abrir um bloco e aí dá alguns probleminhas. E aí fica mais fácil desse jeito daí. Pessoal, aprendemos então um pouco de if. A gente na próxima aula vai falar de aninhamento de if, fazer um if dentro de outro if, né? Então, if alguma coisa, if, else, if, else, e a gente vai fazer esses testes daí. Eu acho que é uma coisa bem legal, bem interessante. Eu espero que vocês gostem e para que vocês fiquem felizes comigo, obviamente, eu vou disponibilizar já uma lista de ifs, né? Para exercícios para trabalhar aí desvios condicionais. Iba! Maravilha! Viva! Exercício com if! Eu sabia que ia ter uma dessa. Mas beleza. Valeu, pessoal.